Olá, boa noite. Não sei se tem alguém assistindo. É uma live surpresa. Vou chamar uma pessoa aqui. Que legal, cara, você tá aqui. Show! Boa noite, boa noite, boa noite quem tá entrando. Tem mais uma pessoa que vai entrar aqui com a gente. Boa noite, Carioca, Brooks, Kazu, que legal aí do Japão. Que show! E mais, estou aguardando minha convidada. A gente tem uma convidada. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Ô, saudades também, Cazu! Sobre inteligência emocional, carioca. Bem-vindo. Vai entrar com a gente aqui a Luciana Pires também. Oi, Lindsay! Que legal você estar aqui também. Fabiana, quanta gente bacana aqui. Boa noite para quem está entrando. Gente, a gente vai falar sobre inteligência. Espera aí só um minutinho que eu estou chamando uma pessoa aqui para entrar com a gente. Boa noite, boa noite. Fabiana, boa noite. Pessoal, boa noite. Pro Cazu, bom dia aí, né, Cazu? Saudades, viu? Cadê a minha convidada, gente? Bom, a ideia hoje é a gente falar sobre inteligência emocional. Não sei se. Boa noite, Fabiana. Bom, a ideia é a gente falar sobre inteligência emocional. Eu não sei o quanto é um assunto que o pessoal que gosta. Assim, em geral, quando eu estou fazendo as minhas mentorias, é sempre um assunto que dá muito pano para manga, né? Porque a gente está sempre. Ah, entrou agora, minha convidada. Luciana, Lu, Olá, boa noite. agora que apareceu, tudo bom? Tudo bem? Aí, Lu, a gente já tá com algumas pessoas ao vivo aqui. Teu amigo, ó, tá tendo uma audiência do Japão, viu? Olha isso, sério? Sensacional. É, Boa show, noite você a vê? todos. Sejam bem-vindos. É, tem algumas pessoas já entrando. Então, Lu, já estava falando para o pessoal que a ideia é de falar sobre inteligência emocional, que é um assunto que a gente trata muito nas nossas mentorias, né? Verdade, E verdade. faz parte aí de uma série de contextos, uma série de informações, de atividades, enfim. E é Certeza. isso, E é gente. uma dor de tantos, né? Bom, deixa eu apresentar a Luciana Pires, gente, é uma amiga, para quem não conhece, uma parceira também. E aí a Lu é coach, consultoria, faz consultoria, coach, mentoria, na parte aí, principalmente focada na produtividade, liderança, né, Lu? Fala um pouquinho sobre você. Isso. Eu sou coach e mentora de carreira, com foco em gestão do tempo e produtividade. Formação de novos líderes, teste de perfil comportamental, a própria inteligência emocional, que é o que a gente vai falar aqui hoje, está tudo ali permeando o meu trabalho. Show de bola. Bom, e para quem eventualmente está entrando e não me conhece, gente, eu chutei aqui meu. Aquelas coisas que só acontecem ao vivo, né? Não tem jeito. É verdade. Eu sou a Liz, eu também sou mentora comportamental, aí meu segmento é mais a parte de neurociência comportamental, a parte de sistêmica, algumas terapias e, enfim, gente, é um mundo, né, a parte. E a gente adora falar sobre esse tema, né, Lu? A gente mesmo fica, quando a gente se encontra, fica ali, né, um tempão, né? Verdade, é muito bom, é um tema complexo, né? E é muito importante nos dias de hoje, assim, é um tema que realmente eu gosto muito de falar. Também. Lu, me conta um pouquinho da parte aí de coach, como é que é vista essa questão de inteligência emocional? Como que funciona, né? Como que eu trabalho essa parte dentro das mentorias?
é mentoria de carreira, né? Imagina assim, a formação de novos líderes, ou então uma pessoa que está entrando, ou a primeira vez que ela vai sentar ali na cadeira de liderança, ou mesmo líderes que querem já dar um passo adiante. E aí eu sempre abordo o início das minhas mentorias, eu sempre coloco a sessão de inteligência emocional, né? E aí sempre vem a pergunta, sempre, é incrível como sempre vem a pergunta, nossa, mas por que esse tema? O que esse tema tem a ver com liderança? Sabe, sempre vem. Ou então, né, o que esse tema tem a ver com a gestão do tempo? E dificilmente as pessoas elas conseguem fazer, né, entender essa conexão que existe. Né, que tudo começa ali, não tem como. Eu não consigo ser um profissional de alta performance, ter uma produtividade, liderar a mim mesmo, autoliderança, liderar o outro, se eu não tenho ali uma reguinha da inteligência emocional, ali no mínimo, ali na metade, né? É necessário, é fundamental, não tem jeito. É impressionante, né, Lu, como a gente ainda nos dias de hoje a gente percebe, assim, que, por exemplo, você que trabalha com liderança, eu também atendo alguns líderes, como eles têm essa dificuldade em aceitar que precisa ter essa gestão emocional envolvida no processo empresarial, corporativo, né? A gente percebe que existe ainda muita resistência aí das lideranças em entenderem quanto isso é importante. Lidar com o ser humano não é o mesmo que lidar com máquina, não é o mesmo que, né, olhar e dar input de dados no sistema e esperar uma resposta, né? Exatamente. E muito se confunde, Liz, porque é o que eu coloco muito, assim, de uma forma muito clara e objetiva para entendimento. Uma coisa é você fazer gestão de processos, outra coisa é você fazer gestão de pessoas. E aí, a inteligência emocional, ela separa o chefe, né, aquele que manda, que dá ordem, que é insensível, do líder. O que separa se eu sou chefe ou se eu sou líder? Inteligência emocional. É a forma como eu consigo lidar com as minhas emoções e com as emoções dos outros, né? Pois é, do meu lado aquilo é muito curioso como acontece das pessoas, assim, que eu vou muito do lado da terapia mesmo, né? Então, assim, é o que você falou, qualquer processo de mentoria começa com uma avaliação, né, da pessoa e essa avaliação entra na questão emocional, não tem dúvida disso. Mas as pessoas não reconhecem nem as emoções mais básicas que elas têm. Você percebe isso também aí do seu lado? Perfeitamente, Liz, perfeito, perfeito. É incrível, assim, como você percebe que você começa a falar do tema, assim, você começa a perceber na fisionomia da pessoa aquela carinha, assim, de nossa. Ou então, quando a gente fala assim, identificar, né, o sentimento, o que você está sentindo, aquela emoção, dar um nome, perceber realmente a pessoa, sabe, assim, realmente você percebe o quanto esse tema, as pessoas ainda são carentes do entendimento desse tema. Sim, sim. E é muito curioso, né? Porque quando eu atendo algumas pessoas e aí eu entro na questão dela reconhecer certos sentimentos, a negação dos sentimentos que são considerados negativos ou são muitas vezes suprimidos, como a raiva, por exemplo, causa ainda muita indignação, mas não, eu não tenho raiva. E a pessoa acaba negando, e isso controla muito a vida dela sem ela perceber. Isso, né, conduz uma série de comportamentos aí, mas ela não quer nomear isso como raiva. É um exemplo bem básico, assim, e que aí quando eu falo, a pessoa fala, nossa, é verdade? Todo mundo já chutou um dia o pé da mesa, já bateu o dedinho ali, dói bastante. Naquele momento, o que a gente sente? Raiva. A vontade que a gente tem de chutar a mesa de volta, entendeu? Isso é básico. É conseguir dar um nome, a emoção, ela vai vir, não adianta. A gente precisa identificar. Pois é. E é muito comum também as pessoas falarem em controle das emoções. E aí, do meu lado, em neurociência, já falo, impossível, a gente não controla as emoções, elas só fluem, só vêm. Controlar a resposta, o comportamento, mas não as emoções. Né? Então, negar é a pior coisa. Pior ainda. Aí a gente distancia ainda mais
o conhecimento, o aprendizado, né, o entendimento e a forma de conseguir lidar com isso. Se eu não, por isso que eu digo que está totalmente ligado ao autoconhecimento, né? Essa negação, entende? Eu preciso me conhecer, saber como eu funciono, para eu conseguir conversar com essas minhas emoções e dar nomes àquilo que eu estou sentindo, né? Conseguir controlar a emoção, esquece. Reação química do cérebro, que traz, inclusive, reação física, né? O coração dispara, tem gente que vai parar no hospital achando que está infartando e a crise de ansiedade. Isso tudo vem das emoções, né? De não saber controlar, a gente nunca vai conseguir. Agora, o que eu consigo gerir? O que eu consigo controlar? Depois que eu aprendo, que eu percebo, que eu tenho entendimento do que está acontecendo, que eu dou um nome para aquilo que eu estou sentindo, eu consigo controlar o meu comportamento. Exatamente. Eu estou sentindo. Não tem jeito. Agora, a reação, a impulsividade, aí eu consigo, aí está no meu domínio. Perfeito. O Cazu disse aqui que muitas pessoas nem sabem identificar suas próprias emoções. É isso mesmo, né? O Cazu também é um hipnoterapeuta, entende aí da arte aí do ser humano, né, Cazu? Aí ele está reforçando isso, que realmente as pessoas não sabem nem as próprias. E é difícil mesmo, não é uma tarefa simples. A gente não é ensinado, né? Na infância. A gente não nasce, cresce, não nasce sabendo disso, não. E não tem formação na escola, não é nada disso, entendeu? É realmente um processo. Exato. Parte do autoconhecimento. É como ele colocou, muitas pessoas nem sabem identificar suas próprias emoções. É muito difícil, realmente não é fácil. Né? E parte ali da gente se conhecer, de você, sei lá, conversar, estudar, ouvir, dialogar com alguém, se perceber, meditar. É uma série de coisas aí que a gente pode fazer para a gente se aproximando disso. É realmente um processo. Da infância a gente já vem na infância com essa. Muitas vezes, vários de nós têm essa criação da gente do engolir o choro, engole o choro, aceita, não questiona. Ou seja, a gente não é, desde a infância, já não é incentivado a lidar com as emoções. É simplesmente suprimir. A gente está o tempo todo com essa supressão de emoções. Né? E aí, uma hora, a gente. Eu costumo dizer que do campo terapêutico, duas coisas acontecem. Ou a gente implode ou a gente explode. Não tem. Quando está suprimindo por muito tempo emoções, uma das duas coisas fatalmente vai acontecer, a implosão ou a explosão. E aí, por isso, tem todas essas dinâmicas, né, que a gente vê no mundo, né, de pessoas que, quantas vezes não tem aquela surpresa do tipo, nossa, a pessoa que foi assim, de repente foi? Não, ela já está faz tempo com aquilo. Não segurando. Exatamente, não foi. Não é de repente, né? Inclusive, vai acontecendo e você vai segurando e você vai disfarçando. Imagina no ambiente de trabalho, né? Você vai engolindo uma coisa aqui, outra coisa ali, você deixa passar, você vai, se disfarça, só que vai chegar uma hora que isso vai vir à tona, não adianta. Vai virar doença, você pode acabar no hospital com um monte de gente, né? O burnout está aí, né? As estatísticas explodindo, né? Trazendo isso para uma realidade que a gente é alarmante, né? E cada vez mais, né? E cada vez mais. A gente vê só os números aumentando. Exato. E aí a gente tem em todos os níveis, né, Lu? Porque assim, é o gestor, é o colaborador, e aí tem N fatores aí que contribuem no mundo corporativo para a pessoa chegar num ponto de burnout, né? E o que você tem visto? Posso falar depois do meu ponto de vista aqui no setting terapêutico, mas do seu ponto de vista, o que você está vendo aí das causas de burnout? Olha, eu classifico em duas situações, vamos assim dizer, que nem eu tenho mentorados que têm idade acima de 40 anos e tenho da geração Z. E aí o comportamento que você vê da pessoa que tem a reguinha ali, que ela ainda é baixinha da inteligência emocional, o comportamento é muito diferente. E aí já volta um passo para dizer,
Tem gente que fala assim, nossa, mas a pessoa já tem 40 anos, já tem 50 anos. Isso não tem. Você saber lidar com a inteligência emocional, conseguir gerir as suas emoções, lidar com aquilo, não tem idade, né? Não, porque já tem 40 anos que tem que saber. Não, não é assim, não funciona dessa forma, né? Mas o comportamento que eu vejo de pessoas que nem da geração Z para pessoas acima de 40, 40 mais, dentro das empresas, quando tem essa regrinha baixa, é diferente. Como assim? O geração Z, ele já demonstra que a baixa inteligência emocional, já naquele impulso de, não quero mais ficar, vou pedir a conta, já acontece muito isso. Luciana, hoje eu realmente precisava conversar com você, porque eu vou pedir a conta, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí você vai e fala, calma, vamos conversar, o que aconteceu? Aí você vê, não é tudo isso, sabe? Não, É que às vezes o rendimento é um pouco baixo, né? entendeu? Mas eu fiquei com muita raiva, mas não sei o quê, e aí já quer sair, já não quer mais saber, não quer mais continuar, desmotivei. Já o outro lado, já o 40 a mais, uma pessoa com idade mais avançada. A pessoa já entra, a gente já começa a conversar, mas aí você vê a pessoa ela já mais fechada. Talvez seja, eu percebo muito que às vezes é assim, poxa, eu sou mais velha, eu não posso mostrar. Então a pessoa fecha mais. Aí eu vou provocando, porque assim, é bastante tempo de mentoria, então eu já conheço, né? A gente conhece a linguagem corporal, eu já falo, não tá tudo bem, o que aconteceu? Como é que foi a semana? Tal? Aconteceu umas coisas assim, fiquei um pouco irritado com tal situação, você percebe já que é isso. Mas aí a pessoa não fala em sair, não tem aquele impulso, aquela impulsividade da geração Z, mas ao mesmo tempo você já sente aquela marcha um pouquinho mais lenta, sabe? Já não tem mais aquela empolgação, aquela animação. Não sei, acho que não está dando certo. Vou continuar, vamos ver, eu estou refletindo. E aí você já percebe ali que não está tudo bem, que tem alguma coisa ali que está incomodando. Você começa a puxar, aí a pessoa começa a falar. Já teve, sim, situações de eu conversar com pessoas, de ter que orientar realmente, olha, está na hora de você procurar uma terapia. E aí finalizar depois daquela sessão e conversar com o líder daquela pessoa. Falar, olha, tal pessoa não está bem, tem que olhar. Porque Sim. senão é onde os primeiros sinais, sabe? A gente já começa a perceber os primeiros sinais ali de repente, uma possível depressão, alguma coisa realmente ligada mesmo ao emocional, mas a própria pessoa tem muita dificuldade de entender, de enxergar isso em si. Sim, é verdade. Aqui a Fabiana, né, que está nos assistindo, falou que trabalhou 15 anos numa escola, mas Fabiana, saiu cortado aqui para mim. Não está aparecendo. Você consegue ver aí, Lu, para você? Está aparecendo alguma coisa? Descendo, eu não sei se ela vai, Fabiana, não sei se você vai continuar a mensagem. Trabalhei 15 Porque anos parece que cortou para a gente aqui, parece que foi cortado, mas né, pode contribuir, pode continuar aí para a gente, vai ser bem legal. Continua pra gente aí. Eu conheço a Fabiana, por acaso ela é minha prima e ela tem, eu sei que ela trabalhou numa escola há muito tempo, eu acho que ela tem ela passou por algumas situações bem semelhantes a isso tudo que a gente está falando. Eu acho que é bem interessante ela conseguir completar essa mensagem. É bacana, bacana, show. É, então, Lu, e a gente está falando, né, dessa parte de conhecer, perceber as emoções. O que eu percebo aqui, das minhas mentorias individuais, para eu conseguir fazer a pessoa, e ela já sabe, porque a minha mentoria já é voltada para esse lado emocional, já é, né, nesse âmbito. Então, assim, mesmo assim, as pessoas têm muita dificuldade em se abrir. E aí tem essa diferença um pouco das gerações mesmo. Tem as gerações mais novas, elas vêm com um despejo, ao contrário. A pessoa nem. Parece que só vai soltando, soltando. E aí, muitas vezes, ela não para pensar sobre o que ela mesma está falando, ela só vai despejando, despejando. E aí, no primeiro instante, é lógico que você consegue abrir, falar, dá aquele alívio, né? Mas se não trabalhar isso, não faz nenhuma diferença, porque logo ela vai estar de novo, né, esgotada e muito rapidamente, né? E aí, o pessoal realmente, uma geração que já é da minha faixa etária para cima, eu percebo que as pessoas têm mais resistência pelo medo do julgamento. É muito forte ainda o medo de julgamento das pessoas, né? Impressionante, independente da faixa etária, porque
Os motivos são diferentes, mas o medo está sempre ali. E esse é mais um sentimento que a gente, uma emoção que a gente lida e que é difícil reconhecer muitas vezes. Isso aí, é exatamente esse medo. E isso, eu vejo isso de uma forma até mais grave, né, Liz? Porque assim, eu tenho um pouco mais de idade, eu tenho um pouco mais de experiência, de vida, inclusive, e eu não posso mostrar nenhum tipo de fraqueza. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim. Então, essas pessoas, eu percebo que elas se expõem até mais do que os mais novos, porque elas é meio que se tivesse ali uma obrigação de eu preciso me manter, eu tenho que aguentar, né? E muitas vezes a gente está, com certeza, eu já vi diversos casos, inclusive eu mesma, com a minha experiência de profissional de vida, eu já passei por situações de ter literalmente chefes, sabe? Chefe mesmo. E aí eu já passei, por isso que eu me sinto muito confortável de falar desse assunto, porque é sentindo na pele, entendeu? Liz, eu já tive anos atrás um chefe realmente, que assim, eu estive exatamente nessa posição de eu tenho que me segurar, eu tenho que aguentar, eu, sabe, disfarçar, e eu saía, eu esperava dar, sabe, eu tentava me manter o máximo possível no decorrer do dia, eu pegava o carro, eu ia a marginal inteira chorando, porque era o carro, eu precisava soltar, porque eu segurei, eu reprimi o tempo todo aquilo que eu já não estava mais aguentando. O que aconteceu? Eu tive que tomar remédio para o coração. Eu lembro até hoje do nome do bendito remédio. Eu passei num cardio, porque eu comecei a sentir como se fosse arritmia. Eu tomei amiodarona por 3 meses. Começou a me dar sintoma físico. E aí eu lembro um senhorzinho, ele bem de idade já, um neurologista maravilhoso. Numa das visitas que eu fui quando já estava melhorando, ele virou para mim, acho que ele esperou o momento certo, né? Aí perguntou, fala um pouquinho do teu trabalho, o que você faz? Eu falei, eu sou gerente de atendimento, assim, 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 tal. Aí sei que no fim da conversa ele virou para mim e falou assim, Luciana, você não acha que está na hora de você repensar? Eu acho que está na hora de você repensar. E ele me deu, assim, sabe, uma chamada. Olha só, olha a sua idade, olha como que você está. Deu ali, deu realmente no seu exame uma alteração. Eu tive que entrar com medicação. Isso é de estresse, isso é do seu emocional. Foi ali que eu, sabe, deu um start, assim, porque até então, Liz, você vai levando. Ah, não, é meu trabalho, eu aguento, eu vou e tal. Mas não pode, entendeu? Não pode. A gente o meu caso me levou para a UTI. Eu tive que refletir isso na UTI. Meu Deus! Eu fui para a UTI, eu comecei a sentir o lado esquerdo do corpo formigando, né? Não paralisando, eu não cheguei a ter paralisação, mas aquele formigamento, aquela lentidão no pensamento, de sensação de que ia desmaiar a qualquer momento. E aí fui para o hospital. De lá já estava todos os meus parâmetros alterados. E aí em pouco tempo já botaram para UTI, porque como estamos parâmetros todos loucos, existia a desconfiança de que eu podia estar impactando, ou do que eu estava prestes a desenvolver um AVC, uma isquemia, alguma coisa desse gênero. E aí passei 4 dias na UTI refletindo sobre a minha vida nos últimos tempos. E o burnout me trouxe isso, né? Foi uma sensação horrorosa, mas eu digo que foi uma possibilidade de falar assim, não quero, o que eu quero que eu não quero mais para minha vida, porque a gente tem muita dificuldade. E acho que é ser muito forte, né? Muito resiliente, muito aguentar muito certas coisas, né? E eu estava numa fase aguentando coisas que eram absolutamente contra os meus valores pessoais, um ambiente de trabalho complicado. E aí eu falei assim, não quero, eu nunca mais quero isso para mim, porque eu tive que escolher, né? Chega num ponto e fala assim, é isso, porque da próxima podia não ter escapado. Numa próxima você que teve lá a questão, podia ter infartado, certo? Eu poderia ter realmente desenvolvido um problema coronário, um problema mais sério no coração. Por conta do quê? De estresse, sabe? É complicado. Mas isso, o que eu vejo dessa nossa fala, dessas experiências que nós tivemos, Liz? Nós precisamos chegar neste ponto
para a gente começar a olhar um pouco mais para a gente, que aí é onde eu falo do autoconhecimento, né? Eu comecei a me perceber mais, a saber como é que eu funcionava efetivamente e o que era negociável para mim, até onde eu conseguia ir. Porque ali, aonde eu cheguei, eu já tinha ultrapassado o limite do que seria aceitável para minha vida, para minha mente. E eu Sim. ultrapassei. E aí, claro, o meu corpo ele reagiu. Então é isso. A gente, eu enxergo hoje, eu me deparo com muitos profissionais que eu vejo exatamente isso, sabe? E eu acabo me vendo ali, né? Exatamente naquela situação. A pessoa ela não está se olhando, ela não está se percebendo, ela não se conhece realmente, sabe? Exatamente. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não consigo aceitar, o que eu não negocio, sabe? Até onde é necessário fazer essa avaliação de si mesmo, né? Sem dúvida. Ó, a Fabiana completou aquilo. Ela falou assim, ó, saí com burnout e quando fui me desligar da empresa, colegas de trabalho falavam, nossa, que coragem. E aí ela completa aqui. E fui cuidar. E fui cuidar da Fabiana, fui cuidar de si, né? Porque eu pensava que eu nunca mais ia exercer minha profissão. E esse ano ela voltou e pode dizer que o problema era realmente no ambiente de trabalho. Olha isso. Verdade. Você vê, imagina, eu lembro de uma conversa que eu tive com a Fabiana e ela me contou que ela estava saindo, e inclusive ela vai lembrar, ela chegou a falar exatamente isso para mim. Não quero mais trabalhar, não quero mais trabalhar como professora, não quero mais isso, não quero. Mas você vê o nível, o grau como já estava, hoje em dia ela se recolocou, ela está dando aula novamente, ela está muito bem. Ou seja, não é que ela não queria mais aquela profissão, é que aquele Exato. ambiente estava tóxico, fazendo muito mal para ela, né? É, verdade. Ó, o Bem, Cazu falou aqui, ó, perigos apresentados pela psicossomatização. E é isso mesmo, porque a gente somatiza. Os demais. sentimentos abafados se tornam problemas. O corpo grita, gente. Então, se Isso mesmo. vocês acham, né, que está ali lidando bem, que isso é controle emocional, não é. O corpo vai dar vazão para isso se vocês não lidarem com os sentimentos da forma certa. Então, por isso é muito importante reconhecer e classificar adequadamente os sentimentos. É Verdade. uma premissa básica do autoconhecimento. Exatamente. Eu acho interessante, Vi, se você puder comentar as fases, né? Acho que são 4, né? As fases ali de perceber, raciocinar e tal. Eu acho bem legal, até para a gente explanar um pouco mais isso, o entendimento. É que na verdade, assim, são vários autores. Tem gente que vai falar em 4 pilares, 5 pilares, mas todos vão convergir em algumas coisas, né? O primeiro é o perceber as emoções. E esse Sim. perceber é dar o nome certo. Porque às vezes a gente tem aquela sensação esquisita, mas não sabe dizer o que é medo, é raiva, Eu estou né? sentindo, tá? Tem aquele desconforto, as pessoas sabem do desconforto, né? Mas não sabe dar um nome àquilo. Mesmo quando a gente está eufórico, a gente não sabe às vezes o que está por trás da euforia, né? O que trouxe. Então, isso entra, primeiro, no perceber é saber dar nome às emoções. Segundo, é o raciocinar a respeito dessas emoções. É entender, porque assim, a gente tem as emoções no sistema límbico, aí estou falando no âmbito aí neurocientífico, né? Que é uma área específica do cérebro. Quando a gente vai raciocinar, a gente vai trazer isso para um contexto de análise maior, que aí vai na parte do córtex pré-frontal e a gente vai fazer uma análise dessas emoções. Já começa a fazer essa análise. E aí entra na compreensão, que é assim, o contexto, é contextualizar. Em que momento, se essas emoções sempre são sentidas da mesma forma nos mesmos ambientes, ou com as mesmas pessoas, ou nas mesmas situações, e aí a gente começar a metrificar certas coisas. Uma vez que a gente consegue metrificar o quanto isso acontece, a frequência, a gente consegue entender se aquilo o que é nosso, o que é do outro, porque tem muitas vezes que tem a questão de também separar o que é meu sentimento, o que é do outro, né? Então, muitas vezes a gente lá recebe lá vamos pensar, um ambiente de trabalho é muito comum, um gestor complicado ali, e aí a gente leva para a gente como se o problema fôssemos nós, e às vezes o problema é dele, só que a gente não está deixando. Como a gente não reconhece nem o nosso, muito menos tem capacidade de reconhecer o do outro, né? Então, entender qual que é o seu sintoma no sentido emocional do negócio, qual que é o do outro, e separar os papéis ali, né? E aí entra
finalmente, o gerir as emoções, que é realmente o que eu vou fazer com isso, até que ponto, aí entra definir limites, né? Definir, assim, quais os limites seu e do outro, porque não é só o seu. É assim, é a sua resiliência. Beleza, eu consigo ter elasticidade da minha resiliência até onde eu consigo ir. Beleza, esse é um, porque muitas vezes a gente também não se aventura a, a compreender uma situação, a ser mais maleável. Então, entra a parte da resiliência. E tem a parte também do outro, que momento que eu espero que... O limite que eu dou ao outro a me invadir, emocionalmente falando, até onde eu vou. Isso vale para todo tipo de relacionamento. É de trabalho, é com um parceiro, né, namorado, casamento, enfim, né, parceiro de negócio. Né? E aí é muito importante, né? Mas tudo começa com base no que eu perceber que parece o mais simples, gente, mas olha, no setting terapêutico é um dos mais difíceis, porque é perceber e reconhecer aquilo como sendo seu. Principalmente quando são aqueles sentimentos que a sociedade condena como negativo, né? Então, a raiva, a tristeza, né? No ambiente corporativo, você não pode nunca mostrar que você está chateado, está triste. Porque senão você é fraco, não é? É muito comum. A pessoa é fraca, a pessoa não consegue dar o melhor. Tudo é muito mimizenta. E assim, a pessoa tem medo de ser taxada assim. E acaba tendo essas situações, né? E é lógico, em algum momento a gente pode estar numa situação que está mais frágil, sim, mas é momentâneo. Eventualmente a gente vai estar mais mimizento mesmo. Mas a gente precisa reconhecer isso. Precisa entender, assim, nesse momento, mas é pontual. É porque a emoção é uma coisa maior, acima da sua capacidade de controle da situação. Mas você consegue conduzir isso para que isso não interfira por muito tempo naquele momento. Verdade. Mas nem 8 nem 80, né? Quando a gente fala de emoções e sentimentos, a gente não pode extrapolar. Nenhum excesso é bom. E aí que entra a gestão das emoções, porque que é o comportamento. Basicamente, é como você vai responder essas emoções. É complexo, mas é muito legal, muito interessante. Tem um exemplo aí, pegando uma fala, uma das coisas que você falou sobre limites, né? Que nem na questão da gestão do tempo, onde eu começo a cruzar, e aí as pessoas, os mentorados, eles começam a fazer aquela carinha de, tô entendendo o que você está querendo dizer, o que inteligência emocional tem a ver com gestão do tempo e tal, e para cair um pouquinho a ficha, né? Aí, vamos dar um exemplo assim. Você estava na palestra, né, de gestão do tempo, quando eu falei sobre saber dizer não. E aí, saber, é difícil ainda, é uma palavrinha pequenininha que as pessoas doem, né? Ai, tudo é assim, eu aceito interferência o tempo todo, eu estou trabalhando ali, aí alguém vai, você pode falar, aí ao invés de falar, não, agora eu não consigo. Posso, mas isso é o quê? Isso também é uma baixa, o baixo autoconhecimento e baixa inteligência emocional. Por quê? Porque isso vem também da emoção, sabe? Do sentir. Se eu falar não, a pessoa vai entender que eu estou renegando. Se eu falar não, a pessoa vai entender, sabe? E realmente não é assim. É você saber se posicionar. Né? É ser confortável. Eu digo não de forma confortável. Liz, olha, agora eu não consigo fazer normal. E eu não vou ficar imaginando, mas não foi sempre assim, tá? Antes não, antes eu parava o que eu estava fazendo. Eu tenho que estar disponível. Eu não conseguia colocar este limite. Entende? Não, eu tenho que atender, eu tenho que fulano. Ainda mais assim, já aconteceu antes de me perguntarem, Luciana, mas e se for o chefe? Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo? Não tem. Por quê? Olha só, olha a colocação. Se o meu chefe me contratou e ele me deu, o meu chefe, o meu líder, a empresa me contratou e me deu uma demanda, uma tarefa, e ele espera que eu entregue resultados, né? Ele entende que ele contratou uma profissional que tem uma boa performance e que vai entregar resultados. Ok, eu estou ali fazendo a minha tarefa, executando o meu trabalho para entregar o resultado que ele espera. E aí ele mesmo vem e me interrompe, eu até brinco, se não estiver pegando fogo no prédio e ninguém infartou, eu vou dizer não, até para o chefe.
Ah, mas o que ele vai pensar então? Aí a gente já vai começar a falar da inteligência emocional dele. Porque se ele tiver uma régua alta, ele vai falar, poxa, contratei a pessoa certa. Ela não aceita Sem dúvida. interferência porque ela está focada. Ela está focada em resultados. Tipo assim, Verdade. ninguém está ouvindo, se o prédio não está pegando fogo, você pode esperar 20 minutinhos que eu estou concluindo aqui, só para eu não perder o foco, eu falo com você? Não está errado fazer isso, Liz. É, lógico que não, mas é que as pessoas ainda têm os Sabe, as pessoas têm medos, os medo, traumas, uma série de coisas ali, né? como eu vou ser interpretada, sabe? Isso também é bem delicado. Eu percebo muito isso nas pessoas. É, por falar nisso, até o Cazu comentou aqui, ó, ressignificar os traumas e interpretações tóxicas. É isso mesmo. Quando a gente reconhece, começa a falar sobre inteligência emocional e reconhecer sentimentos, parte daí toda a parte de entender traumas e ressignificar isso, e às vezes mudar certas interpretações que são tóxicas, sim, para a Verdade. gente e para o outro, porque nem sempre o problema está no outro também, isso vale reforçar. Certeza, Né? certeza. A gente tem uma tendência sempre de culpar o outro, o ambiente, e assim, sim, muitas vezes é, mas não 100% das vezes. E Não, aí por isso é importante a gente olhar para a gente também, né? exatamente, entender qual que é o nosso papel naquela situação. O que que a gente pode fazer de diferente para deixar, Exatamente. abre aspas, menos tóxico, né? Vamos pensar em ambiente de trabalho, já que está falando de trabalho aqui. Tem coisas que a gente pode tentar diferente também, né? Uma pessoa que te respondeu, né, meio de atravessado, um colega de trabalho, em vez de você pegar e voltar e começar a tratar mal, de repente parar para entender se ele pode estar tendo um mau dia, uma situação complicada de vida, né? Então, ter essa parte desenvolvida também e não levar só para o lado pessoal sempre o que estão dizendo, certo? Isso, verdade. Então, facilita muito. Isso também, né? De procurar sentir ali o que o outro pode estar sentindo naquele momento para estar tendo aquela reação. Né? Exatamente. Então, E aí a sim, empatia entra é muito importante. em outro tema que também está dentro de inteligência emocional, que é a parte de empatia, porque a gente, né? Esse tema ele é Ele é complexo. muito grande, né? Dá para falar muito tempo, horas e horas, e a gente não vai esgotar ainda, porque está sempre tendo novidades e estudos aí de todas os âmbitos, todas as áreas, né? A Laís aqui comentou, Lu, falou assim, ó, extremamente importante e necessário essa abordagem sobre questões emocionais. Sofro de crises de ansiedade e por isso já desencadeou herpes zoster e síndrome do intestino irritável. Olha só que situação, que complicado, hein? Aí o caso voltou e falou que o problema que te atinge diz mais sobre você do que o próprio problema em si. Verdade. Maravilhoso, Cadu. Nossa, olha a participação show que está tendo, pessoal, que legal. Colocação, é isso mesmo, Camille. Gente, quem quiser Perfeito. aproveitar, pergunta, aproveita, que é um tema que a gente ama, né, Lu? É um tema Aproveita. que a gente está o tempo todo. É verdade. Mas é isso Maravilhoso. mesmo, viu, Olaisa? Realmente é interessante você fazer uma autoanálise, se perceber, identificar exatamente como que você funciona, sabe? Fazer um mergulho aí no autoconhecimento, porque isso que o Caso colocou é importante, né? É primordial, eu diria. Isso pode realmente estar dizendo bastante sobre você. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Lu, e quanto você. Porque, assim, a minha parte, eu tenho aqui, atendo pessoas do mundo corporativo, mas em menor quantidade de. Eu tenho atualmente uma profissional que ela já foi de um grande banco, hoje até mudou de país, enfim. E ela também tudo foi desencadeado por burnout, mas veja, o pessoal chega a mim por outra questão, uma questão comportamental mesmo, emocional, né? Essa análise emocional. Para Uhum. você, como é que você identifica quando chega uma pessoa que ela precisa ter que você entenda que ela tem que ter um direcionamento mais terapêutico? Você faz essa análise aí também? Sim, como que funciona, Liz?
Dificilmente não. De verdade, acho que até agora eu nunca atendi ninguém que tenha vindo me procurar exatamente por conta desta situação, deste tema que nós estamos falando. A Certo. pessoa sempre vem, por aí você percebe a questão de novo do autoconhecimento. A pessoa sempre vem, eu preciso, sempre para melhorar a técnica, sabe? Eu preciso melhorar a minha liderança, eu preciso me preparar para ser um líder, eu preciso melhorar a forma de eu atender os meus clientes, sempre por dando ali qualquer outro diagnóstico de si mesmo, sabe? E aí o que eu faço? Como é que eu começo esse trabalho? Eu aplico testes. Eu preciso conhecer, né? Claro, até para eu conseguir te dar uma mentoria, eu preciso conhecer o mínimo de você, né? E aí o que eu faço? Eu aplico o teste de perfil comportamental, porque ele é importantíssimo, ele é fundamental para eu já ter uma linha, né, de uma direção de como a Alice funciona, ela é mais analítica, ela é mais dominante, ela é mais comunicativa, e aí, enfim, eu já começo a entrar ali no teu mundo, né? E a gestão do tempo também é importantíssimo para ver como é que você está fazendo a gestão do teu tempo. Como é que você está lidando com o que é importante, urgente, circunstancial. Isso também diz muito sobre a inteligência emocional. Né? Tá tudo intrínseco. E aí eu pego, tem diversos outros testes que, claro, depende do nível onde a pessoa quer chegar, para o que ela procurou. E aí a gente começa a conversar, mas é na hora. Por isso, de novo, toda mentoria eu começo com sessões de inteligência emocional. Porque não tem como. Você já começa a perceber pelo resultado dos testes e pela conversa, pela fala da pessoa, que é ali o início. Não adianta avançar, já ir para o técnico, já ir para o conteúdo, a pessoa ela vai absorver, mas ela não vai conseguir colocar em prática. Porque a gente precisa mexer primeiro nisso, precisa subir ali, que nem uma liderança. Como que uma pessoa quer sentar na cadeira de um líder se ela não consegue trabalhar sobre pressão? Vai ter pressão, não adianta, é resultado, né? É alta performance. Então, assim, o início é sempre esse, é identificar análise comportamental também, né? A gente começa a perceber até pelo jeito da pessoa, como ela fala, como ela se expressa, a linguagem corporal, é um combo, né? Mas você já conseguiu, de repente, ou chegou no ponto de atender alguém que precisaria encaminhar para uma terapia, alguma coisa assim mais específica, ou sempre foi tranquilo para vocês? Não. Eu já consegui, eu já precisei fazer isso mais de uma vez. E assim, a pessoa ela me procura, né? O que é o coach? Só para exemplificar. O coaching, eu vou identificar o teu estado atual e vou trabalhar contigo para chegar no teu estado desejado. A gente tem uma linha aqui, né? Onde você está e onde você quer chegar. Eu vou fazer esse caminho contigo. Só que quando eu começo a trabalhar com essa pessoa, eu começo a perceber que lá para trás, lá, sabe, no passado, tem coisas ali. E aí já não é minha área, entende? E aí também eu não consigo puxar a pessoa para cá se ela está olhando muito para trás, tem coisa mal resolvida lá atrás. Então já teve sim situações, não de interromper, mas de eu falar, olha, você precisa sim, tem coisas aí, até as próprias sessões de coaching. Eu tenho sessões de coaching como vai auto-feedback, ou análise e percepção de si mesmo. São duas sessões que eu volto um pouquinho, faço perguntas lá de trás, e aí pelas respostas você já fala, tem coisa ali. E aí eu já não posso entrar nisso, né? Porque bem exemplificando de forma bem prática, o terapeuta, o psicólogo, ele vai olhar mais para o passado. Eu preciso olhar para frente, eu preciso caminhar com essa pessoa para onde ela quer chegar, né? A minha especialização não é essa de traumas, de trabalhar o passado, psicanálise, eu não entro nessa parte. Então, aí é onde eu tenho que falar, olha, precisa voltar um pouquinho, eu sugiro que você procure uma terapia, porque senão de nada vai adiantar. Eu vou puxar e não vai adiantar, entendeu? Nossa, que bacana, bacana você ter essa consciência, Lu, porque às vezes eu já atendi pessoas que foram, que passaram por outros processos aí, e aí processos que às vezes vendem também vamos pensar principalmente na parte de consultoria e tal, que a pessoa fala, não, é certeza que você vai destravar comigo. E aí, realmente, porque cada depende do nível da pessoa ou do que está causando a trava nela, né? Se for uma trava de competência, é mais simples direcionar, motivá-la
para conseguir Sim, aquele conhecimento e adquirir aquela competência para que ela decole, né? E exatamente. quando fica numa crença aí que você usa bastante sistema, que eu sei, crença limitante, É que muitas limitante. vezes ela não surge daquele ponto, ela está bem mais para trás, né? Muito lá atrás, bem lá atrás. Aí é enraizado na maioria das vezes, né? Exatamente. E aí alguma coisa virou gatilho mais recente, então ela acredita que tenha sido alguma coisa pontual, mas na verdade já conduz a vida dela há muito tempo e ela nem percebeu. Então, tem Exatamente. bastante gente assim que acha que não consegue, que está travada na vida, que não consegue, né? Parece que dá tudo errado. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, está tudo errado na minha vida? Porque assim, todos nós vamos ter momentos que parece que passou uma bruxa mesmo, né? Isso. Uma Agora, como a gente avalanche de problema que não responde a vem isso, exato. Como a gente responde a isso diz muito respeito ao que a gente tem de crença enraizada dentro da gente. Da sim. superação, se a gente já teve um ambiente, né, lá da infância que era mais positivo, que era de reforço positivo, principalmente, de falar, não é assim, vai passar, não vai durar muito tempo, é só você fazer isso ou fazer aquilo. Ou aquele outro ambiente que fala assim, nossa, a vida realmente é um fardo, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Então a pessoa fica com aquela mente de que tudo tem que ser difícil, choroso, é, Dolorido, humilhante, é e verdade. aí ela. E assim, eu sempre digo o seguinte: nós, seres humanos, não nascemos para sofrer. O nosso cérebro odeia isso. Se vocês soubessem, do ponto de vista neurocientífico, como o nosso cérebro faz de tudo para sumir com o sofrimento, então a gente já tem uma facilidade cerebral, vamos dizer assim, de eliminar sofrimento. Se de um lado tem isso já moldado na gente, por outro tem a abertura, que às vezes é o problema, de querer a dopamina muito fácil, que é uma das formas de a gente ter essas motivações, mas Sim. aí entra o lado de vícios. Aí entra todo tipo de vício. Mas é por quê? Porque o cérebro ele gosta, a gente quer viver em satisfação, a gente é feito para viver em satisfação. Com certeza. Só que aí que tem que tomar cuidado das armadilhas do mundo, né? Porque aí, às vezes, essa satisfação pode vir de uma forma saudável ou não saudável, certo? Verdade, verdade. Então, é muito complicado, assim, não é que é complicado, é complexo quando a gente fala em comportamento humano, às vezes, né? Não existe variante de condão, gente. Eu sempre falo também, porque tem várias técnicas aqui que eu uso, para poder ajudar as pessoas, mas assim, é preciso ter pé no chão. Se alguém te promete coisa rápida, É, pode. não tem como. É, Não, já não. na sua área também é isso, né, Lu? Não adianta falar, em uma semana tudo na sua vida vai resolver. Não vai. As coisas se instalaram da noite para o dia. Então vão se resolver da noite para o dia. É o que você colocou, eu estava olhando que você colocou no seu perfil, no feed do Instagram. Você colocou. Tem pessoas que falam assim, ai, eu vou te ajudar a conseguir controlar as suas emoções. Não vai, não vai, a emoção não vai, a emoção não se controla, não adianta, sabe? Não adianta se apegar a isso. É aprender. A gente sempre vai sentir, sempre. A emoção ela vai vir, dependendo de qualquer da situação que a gente tiver, do ambiente que a gente tiver, com a pessoa que a gente tiver, a emoção ela vai vir. A diferença que vai fazer é como eu vou lidar com ela, como eu vou responder a ela, né? Exatamente. E a Exatamente. gente colocou aqui, é preciso ter coragem para se reconhecer. É isso, bastante. É ter coragem realmente para fazer aquele mergulho dentro de si mesmo, porque isso que ela colocou é importante comentar, porque é muito fácil, né, Lisa, a gente apontar o outro, perceber o outro, tá, mas e quando a gente tem que olhar para a gente mesmo? É difícil se reconhecer. É bem Ah, difícil. Né? é, Nem é o que eu digo, quando a pessoa vem procurar ajuda comigo, eu sempre falo o seguinte, o passo mais importante você já está dando. Porque é isso. reconhecer que você precisa desse tipo de ajuda já é um outro nível. Porque a maioria das pessoas, não digo que é maldade, é natural, a gente gosta de atribuir a culpa ao mundo, ao outro, né? E eventualmente sim, existe uma parcela, mas nunca vai ser 100%. Se uma pessoa está o tempo inteiro culpando todas as coisas ruins que acontecem na vida dela,
pelo outro ou por uma situação externa, pode ter certeza que essa pessoa está lá com algum problema muito arraigado, que carrega muito tempo, e que ela não. E ela vai viver naquilo, e não vai ser do lugar. Infelizmente, não vai em nenhuma esfera da vida dela, né? De jeito Ela nenhum. vai travar mesmo. Aí Frase eu, eu gosto bastante, Caso, eu adoro essa frase, acho que e teve momentos da minha vida que essa frase ela me representou. Criança reclama, adulto resolve. Então, é doído você olhar para você, você parar e falar, sabe, se olhar no espelho e falar, pera, o que está acontecendo? Eu preciso. Vai doer, mas a gente tem que resolver. mexer em ferida dói. É o que eu falo, não adianta botar band-aid em cima de uma ferida. Ah, eu não vejo mais, eu tampei uma ferida com band-aid, ela está ali. Se você não curar aquilo direito, vai infeccionar, você vai se ferrar mais ainda. Então não adianta gastar coisa para botar band-aid em cima de ferida. Tem E que aí, limpar, vai doer. quando a gente consegue, é libertador, né? É maravilhoso, é muito bom. Mas é uma construção, não tem jeito. É processo. A gente precisa passar pelo processo, não tem jeito. Não, e é difícil, é difícil. Essa parte do criança reclama e adulto resolve é muito tema da sistêmica que eu amo também. Adoro a parte de sistêmica. E a gente fala de leis, várias leis aí, né, universais, e uma delas é essa parte de você realmente entender o papel do adulto e o papel da criança. Quanto que a gente está ali na criança ferida, né, e a criança realmente, ela não sabe, ela busca alguém para resolver o problema por ela. Aí Certeza. reclama, ela se reclama. O tempo todo. E o adulto não, o adulto fala assim, não, peraí, eu tenho como acolher essa criança e resolver isso por ela. Abraça essa criança e bora para cima. Né? De novo, é simples? Não é. Se fosse simples, todo mundo, ninguém nunca ia precisar de terapia, de coach, de nada, né, Lu? E a gente não ia ter, não ia ter a nossa profissão aí, mas é necessário, se quiserem. Gente, para mim foi um outro, e para você com certeza, porque você não escolheu essa profissão à toa, né, Lu? Você também migrou de carreira, certo? Na realidade, eu trabalhei como CLT mais de 20 anos, né? Trabalhei em transportadora, com transporte e logística há mais de 20 anos. E eu comecei com foco em, aí na realidade eu fui fazendo o caminho, né? Eu comecei com foco em atendimento ao cliente, depois passei para gestão da qualidade, depois passei para BPM, que é mapeamento de processos, aí depois passei para liderança, foi quando eu comecei a trabalhar como liderança, acho que eu trabalhei há uns 18 anos como liderança em grandes empresas. E aí, assim, nessa construção toda, juntou esse pacote, não tem jeito, né? E aí, acho que em 2018 eu abri o meu CNPJ e continuei ainda ali no paralelo, mas é aquilo, é uma bagagem, né? O que eu trouxe de todo esse tempo, experiência, eu fui transformando isso e eu identifiquei o quanto a gente consegue, com tudo isso, ajudar as pessoas, né? Maravilhoso. Eu fiz eu migrei de carreira, mas assim, a gente nunca perde todo o conhecimento, né? Foram muitos anos de mundo corporativo. Então, por isso que eu também tenho muita facilidade de atender pessoas hoje que trazem problemas, mas se remetem a essa parte profissional também, né? De problemas de travas profissionais, não conseguir evoluir, enfim. Porque você já esteve lá dentro da empresa. Então, para você, mentoria realmente, é trocar a experiência que a gente já passou, aquilo que a gente já viveu. Exatamente. Então, o lado, sim, é muito legal. E aí eu fiz essa mudança também de carreira para entrar mais nesse lado humano, porque assim, foi a hora que eu precisei olhar para mim. E aí que eu vi que como isso fez diferença absurda na minha vida. Se eu não tivesse entrado nisso, eu não sei se eu estaria aqui contando história, de verdade. Então, eu não sei se eu estaria aqui fazendo essa live, porque assim, foram situações assim que abrir a cabeça, me permitir me autoconhecer, entender meus sentimentos, lidar da forma adequada com eles, fez toda uma diferença. Sim, assim, não, eu sou super grata, porque tem hora que esse espaço vai para o fundo do poço, lá naquele que você pensa que assim, não, daqui você tem que ir aquela coisa, ou você morre no fundo do poço, ou você resolve olhar para cima e ver como um pontinho de luz e tentar subir. Não, Então, assim, e aí eu assim,
gratidão por ter olhado e eu para cima e visto esse pontinho para subir, porque foi aí que eu tive que olhar para mim, parei com aquele tempo para olhar para mim e entender como isso faz diferença absurda na nossa vida, assim, de dar aquela parte da coragem, de realmente ter a automotivação, que isso não vem do nada. Mas se você não fizer nada, é aquela coisa, você querer situações diferentes, fazendo tudo igual, não vai ter mesmo, né? Então, assim, tem várias. Eu não gosto de usar muitas frases de efeito, mas apesar de eu gostar de muitas delas, né? Mas tem coisas que é verdade, essa é uma delas, assim, não adianta querer se enganar. Muito sentido, né? Ó, o Cazu colocou, é preciso coragem e estar realmente disponível para encarar as barreiras emocionais. Muita gente fica presa na zona de conforto ou desconforto, mas vale encarar, vale muito a pena. Eu costumo falar, Cazu, zona de acomodação, né? Porque zona de conforto eu quero estar, eu gosto de conforto, adoro conforto. Agora, na zona de acomodação a gente não pode ficar. É verdade. Agora, as pessoas às vezes pensam que o que a pessoa não para refletir, aí entra a parte do raciocinar que eu falei ali da inteligência emocional, uma das fases. Que a zona de conforto, às vezes, não é conforto, ela é espinhenta. Mas a Exatamente. pessoa acostumou com aquele espinho. E aí chama aquilo de conforto. Exatamente, né? Falta Então, percepção, né? Mais aguçada ali para falar, pô, não é aqui que eu tenho que estar, né? E dar um passo adiante. exatamente. Tem empresa, por exemplo. Quantos profissionais eu já tive contato lá do passado e agora também, mais recente, de pessoas que estavam reclamando do ambiente. E aí, sabe quando não bate, as reclamações que a pessoa trazia, não batia, no fundo não era o ambiente que era ruim, ela estava no ambiente errado. Ela não era para aquele ambiente. Não é, sabe? Então não adianta querer se encaixar numa coisa que nunca vai se encaixar. Ou se esticar para estar num local, não faz sentido. A pessoa, nem tudo que você tá ali, você se encaixa. Vamos pensar assim, você é um dente de alho, você se encaixou no lugar de uma tangerina ali, sabe? Num gomo de tangerina, você entrou naquele espaço. Mas uma coisa não conversa com a outra. Não adianta nada. Então, assim, né? E aí que entra a percepção é o ambiente que está errado, você está errado para aquele ambiente. Aí você está perdendo uma baita potencialidade de você realmente ter êxito, se sentir realmente feliz e realizado, mas desde que você reconheça de que aquele conforto, aquele vãozinho que você está, não é o mais adequado para você. Você cabe ali, mas ele não é o mais adequado para você. E daí? Aí entra a coragem, que alguém comentou, acho que foi a Fabiana, né? Que comentou de pegar e que os amigos falam assim, que coragem de sair, não é? E não, ela está muito mais feliz, mais realizada agora, porque ela se reconheceu, entendeu que apesar de ter uma profissão, não era ali o espaço para ela. E É você assim vê, mesmo. é tão agressivo isso quando acontece, que a Fabiana chegou ao ponto de falar, eu lembro muito bem como hoje. Ela virou para mim e falou, prima, eu não quero mais ser professora, eu já decidi. E ela falou com uma convicção tão grande, sabe? Não, isso não é para mim, eu não quero mais, eu cansei, eu não quero mais essa profissão, não quero. Mas você vê, não é que ela não queria, é o quão mal fez, né? O ambiente que ela estava, aquela liderança, aquele chefe que ela estava tendo, aquilo mexeu com a essência dela. Chegar ao ponto dela, a Fabiana, ela é uma professora maravilhosa, ela é apaixonada, ela sempre foi apaixonada pelo que ela faz. Então, ouvir ela falando daquele jeito, eu já falei, nossa, sabe, como tem alguma coisa ali que tá errada dentro dela, aqui, né? Mas graças a Deus, ela, é claro, ela passou por um processo aí, e hoje em dia, a pergunta o que ela está fazendo? Ela está dando aula maravilhosamente bem, como ela sempre fez uma vida, né? Então, Exato. é muito arriscado isso, a gente é muito arriscado, a gente precisa mesmo se perceber, a gente precisa muito olhar pra gente, sabe? Fazer pergunta mesmo, sabe, Liz? Fazer pergunta. Eu falo com os mentorados, se coloca na frente do espelho, eles dão risada, eu falo, mas não é pra rir, é pra fazer mesmo. Se coloca na frente do espelho, sabe? Olha pra você mesmo e se pergunte ali, como é que eu funciono? O que eu gosto, o que eu não gosto? Essas perguntas básicas, sabe?
Até onde eu consigo ir? Aonde eu estou? O local onde eu estou, isso está me fazendo bem? Não está? Esquece o outro. O que que eu posso fazer para mudar? Né? Será que algum comportamento meu, algo que eu estou fazendo, o meu posicionamento, a forma como eu estou falando, a minha comunicação, se autoavalie, se autocritique se for necessário, mas olhe para si. É a única forma da gente identificar, não tem outro caminho. Eu acho que isso é Exatamente. o início, não tem jeito, né? Ó, Lu, aqui, ó, só para te colocar, a Pétala falou, ó, Luciana arrasa em gestão de carreira, é isso aí, olha que legal. Boa noite, Pétala, obrigada. Que legal. Ó, o Cazu falou, né, de conforto não tem nada mesmo. Tem hora que a zona de conforto não é conforto mesmo. Aquilo que estava falando, né? O outro comentário que ele fez também é totalmente procedente. Às vezes as pessoas insistem em ambiente tóxico por medo do novo, verdade. Sabe? Exatamente, isso mesmo. É isso, A verdade. Daniela, né, falou isso aí, entre o autoconhecimento, é isso mesmo. Gente, que legal, olha, e é Muito tão bom, legal quando a gente vê pessoas que estão tendo essa reflexão, né, Lu? Você vê que verdade. na live sempre está alguém participando e falando sobre como essa questão do autoconhecimento faz diferença. E faz, Totalmente. gente. Totalmente. Faz É o que você muita falou, diferença. vai doer. Em algum momento, ali no começo, vai doer. Sabe? Vai ser doloridinho, mas, nossa, o resultado é fantástico. É libertador depois, quando você começa, você passa por esse processo de se conhecer. Você começa, com certeza, a começar a colocar vários limites, né, em pessoas, em locais que você não colocava antes, sabe? Eu me atrevo a dizer que a gente, quando começa a trabalhar o autoconhecimento e começa a subir a nossa reguinha da inteligência emocional, mexe até com uma outra dor. Por isso que eu falo que esse tema é gigantesco, de complexo, e a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando. Outro ponto que mexe bastante, sabe? Duas palavrinhas: solidão e solitude. Tem uma Sim, diferença tem enorme uma entre as diferença duas. enorme. Legal, fala aí, porque muita gente não sabe. Muita gente que não sabe isso, por quê? Porque não se conhece, sabe? Não aprendeu a estar consigo mesmo, sabe? Sente aquele incômodo de, ai, incômodo de estou sozinha. Isso tudo tem a ver com as emoções, isso tudo tem a ver com a inteligência emocional, sabe? Aí, o que é a solidão? É o medo de estar sozinho, eu preciso de alguém, aquela dependência emocional do outro, de ter alguém ali comigo. Por quê? Porque eu não consigo lidar comigo mesma, eu não me conheço, né? Agora, o que é a solitude? A solitude é você gostar de estar sozinha, conversar com você mesma, conviver com você mesma, sabe? Sentir aquela tranquilidade, olhar para o lado, ver as quatro paredes e tá tudo bem, sabe? Tá aqui. Exato. É Liz, muito legal isso. quando eu falo isso, as pessoas dão risada. Eu tenho um contrato com o meu marido. Uma vez por mês eu preciso do meu final de semana sozinha. Eu não abro mão. É inegociável para mim a minha solitude. Aí o que ele faz? A gente está em Caçapava, a família dele está em São Paulo, ele vai para a família dele, passa o final de semana lá. A Luciana fica sozinha com os cachorros, eu adoro, eu me vejo sozinha, eu vou fazer caminhada, eu escuto música, eu vou dormir, eu vou ler. Eu preciso disso. Para quê? Para eu manter o meu autoconhecimento, para eu me conhecer cada vez mais, sabe? Sem Isso é dúvida, a gente fantástico. precisa desse tempo de qualidade. Eu sempre falo isso, tempo de qualidade para a gente. A gente também, às vezes, dedica o tempo de qualidade para o outro e esquece da gente. Seja gentil com você, né? Tem que ser. Exato. Ó, Lua, o Daniel perguntou aqui, ó, acham que o mundo corporativo está preparado para a autenticidade? Ai, Lu, eu já digo que não, pelas pessoas que eu atendo, mas se quiser já falar, porque Então, é algo delicado, hein? o painel de valores das empresas sempre vai dizer que sim, né? Mas assim, a prática, né? O painel de valores, né? Mas e as pessoas, né? Aí, Exatamente, pessoa, exato. O vamos falar papel assim, aceita tudo. teoricamente, né? Vamos falar da missão, visão, valor da empresa ali no teórico, no que é bonito, tá preparado.
Agora, O papel aceita tudo, fica ali aparecendo um painelzinho, né? É tão lindo isso, né? pessoa, se a gente for falar daquela liderança, e se a gente for falar daquele CEO, daquele gerente, da pessoa mesmo, não está preparado. Não está, não adianta. A autenticidade por isso que a gente tem, de novo, por isso que a nossa régua tem que estar muito alta da inteligência emocional. Porque Exato. A nossa, que é particular, não esperar do outro, a própria, certo? exatamente. Isso aí. O básico, né, o princípio também da inteligência emocional é isso. Não é eu conseguir só lidar bem com as minhas emoções. Eu preciso estar preparada para lidar com a emoção do outro, com as reações e o comportamento do outro, para que isso não me atinja de forma negativa, né? Mas no mundo corporativo, viu, Daniel, talvez, vamos dizer assim, que surgiu aí para quem é da área, o NR1, a alteração lá da saúde mental, que talvez é uma esperança para que essa parte melhore, porque muitas vezes mão dupla. O gestor, às vezes, não tem um comportamento adequado, mas é porque ele também não tem o gestor acima dele, então a reação é em cadeia, né? Então, vamos pegar um CEO que está com aquelas metas que são intangíveis, né? Assim, aquelas metas que não. E aí é aquela pressão em cima e aquela pressão vai rolando para baixo, para baixo, para baixo. E aí é um cobrando o outro, aquela coisa de louco. E aí todo mundo adoecendo coletivamente, certo? Então, assim, pode ser, existe aí uma possibilidade com a NR1, desde que levada a sério, de que algumas coisas modifiquem nesse sentido. Mas, com minha experiência, aí você vai falar a sua, tá, Lu? De Tá. anos de mundo corporativo aí, eu acho que ainda está um pouco distante essa assim, mostrar a autenticidade, principalmente com relação às emoções, ainda está bem distante. Na minha percepção, tá? Com base no que eu vivi, com base nas pessoas que eu atendo hoje. Então, mas existe, a gente nunca pode aí perder a esperança, né? De que tem sempre legislações surgindo que é uma possibilidade que a NR1 traga alguma luz a respeito disso. Como vai funcionar, a gente ainda vai ver. Mas é uma esperança. Agora, Lu, fala aí do seu ponto de vista. Essa questão da NR1. Para te falar bem da verdade, eu estou esperançosa, sim. Eu acredito no ser humano. Eu gosto de trabalhar com o ser humano, eu acredito no desenvolvimento humano, sabe? E aquilo, né? Na realidade, gente, vamos voltar um passo. Eu acho que não precisava ter uma norma, né? Não precisava ter uma reestruturação dessa norma para isso já começar a funcionar. Mas ok, somos seres humanos e forçadamente as empresas vão ter que tomar alguma ação, né? Porque ali, acho que tem aí, né, Liz, se eu não me engano, vai ter um ano aí de adaptação, de ajuste, para depois começar, acho que vai gerar multa, alguma coisa assim, né? Então, Exatamente. e com isso, essa norma eu vejo que foi, essa alteração da NR1 foi, eu vejo como muito positivo, porque está forçando sim a olhar para este lado, né? E é muito interessante, é muito importante, porque, poxa, se a gente for ver estatisticamente, é o que você colocou no início da live, o número de pessoas que são afastadas por problemas de saúde mental, sabe, depressão, aumentou drasticamente, se a gente for pegar um período de tempo aí, aumentou demais. Sabe, as pessoas, e eu falo as pessoas, eu me coloco no meio, porque, de novo, eu vivi isso e não foi uma vez só, eu vivi isso, eu sofri na pele, e eu também presenciei líderes, entre aspas, que tratavam as pessoas assim, sabe, como se fossem máquinas, entende? Então, quer dizer, eu fico imaginando uma pessoa assim, agora, ela vai ter que se realocar, ela vai ter que ter consciência, mesmo que seja forçadamente por conta da norma, entendeu? Mas vai ter que acontecer, vai ter que acontecer, não tem Vai. jeito. Ó, a Daniele falou aqui, e por que o medo? Se é novo, se é novo e ninguém tem experiência. Mas é por isso mesmo, viu, Daniele?
As Exatamente. pessoas, o novo assusta. Às vezes a pessoa prefere o velho, ruim, conhecido, do que o novo, porque não se tem. Porque a gente tem uma falsa tendência de querer ter controle sobre as coisas. É. Né? Falsa tendência, não, é uma tendência, mas uma expectativa de que a gente isso sempre vai ser possível de ter controle. E não, isso é uma coisa do nosso lado primitivo, da nossa. Segundo aí o estudo de neurociência, a gente tem, se for pegar na época das cavernas, né, que a gente, nossos ancestrais ali, o controle que se tinha e que a gente criou na nossa mente, que o nosso cérebro tem, está relacionado a essa parte de sobrevivência. Então, assim, o que que era? Era o controle sobre a caça, sobre ter água ou não ter, alimento ou não. Então, imagine que o nosso cérebro mais primitivo tem essa necessidade de controle para a sobrevivência. Então, o que que acontece? O novo teria muito a ver com você enfrentar algo que você o que seria o novo? Vamos pensar no nosso primitivismo aí. O que seria o novo? Uma pessoa está acostumada com uma região, imagina uma família, uma região e eles estavam lá numa caverninha e tinha aquela estrutura. Né? Qual que era o... Aí tem lá, esgota os recursos naturais, né? A caça, a água já não está boa, eles têm que mudar para outra região. Esse mudar para outra região podia ter predadores no meio do caminho, podia ter uma série de coisas e gerava o medo. Então, aí que entra o medo do novo. Essa é a explicação da neurociência desse possível comportamento, essa aversão natural que nós temos, é esse medo do novo, tá? Então, está muito relacionado a isso. Então, o que acontece? Só que a gente está falando de um medo primitivo, de uma situação primitiva lá atrás, né? Onde se buscava realmente esse controle, assim, que hoje seria excessivo, né? Hoje a gente sabe que não vai faltar água, a nossa sobrevivência, ela não, você trocar de emprego, por exemplo, não vai ameaçar a sua sobrevivência. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes a pessoa está lá num ambiente super ruim, uma droga de ambiente, um clima horroroso, um chefe horrível, mas ela tem um dinheiro pingando ali para as necessidades dela. E ela tem medo de trocar, gente, não é nem ficar desempregada, é trocar de emprego. Não é mesmo? E não faz sentido. Aí entra no parte do raciocinar que eu falei lá da inteligência emocional, que é um dos pilares de um dos autores aí. Então é importante que a gente sempre esteja, coloque autocrítica, que a Lu já comentou também. Critique certas coisas suas. Critique, às vezes, o seu medo, para ver se ele faz sentido. Perfeito. Olha, faz sentido isso? Faz sentido eu ter esse medo todo do novo? Até onde isso é real, isso faz sentido, né? E até onde isso está me prejudicando? Precisa olhar para si, gente. Não adianta, não tem jeito, verdade. Virgínia, Ai, obrigada, Virgínia. A Virgínia foi a minha pupila. Eu trabalhei com a Virgínia, acho que, se eu não me engano, em 2011. Ela foi uma analista. Obrigada, Virgínia. Muito bom, viu, Lívia? Esse tema a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira. Vamos. O Cazu, uma hora eu vou te chamar também para uma live, hein? Olha aí, ó, o Cazu, luta, fuga e congelamento, perfeito. Só isso já dá uma outra live inteira, viu, Cazu? Então já vamos marcar a próxima, Alice. Já vamos marcar a próxima então, hein? Nossa, maravilhoso, gente. Quem mais aí? Oi, Fernanda, boa noite, obrigada. Nem ela sabe o tanto que me ajudou. Obrigada. Outra pupila minha maravilhosa, trabalhou comigo 2 vezes, Fernandinha. A Fernandinha, eu trabalhei com ela numa empresa onde ela era analista e depois ela foi ser uma liderança junto comigo. Ela foi ser líder de atendimento. Uma menina maravilhosa. Saudade de você, Fernanda. Olha, olha que legal, olha o nível de participação que está tendo. Você vê como esse tema realmente precisa ser debatido, Lu, com mais frequência. Ó, a Laila falou, façam mais live aí, ó, que legal. Que bom, muito bom que fez sentido para vocês, gente. Então, assim, e é como a gente está falando aqui, né? É um tema complexo, a gente pode voltar a trazer esse tema sim. É um tema que a gente consegue cruzar ele tanto na nossa vida pessoal, né?
quanto em vários estágios da nossa vida profissional, vários cargos, várias técnicas, várias competências, como eu falei, liderança cruza, a gestão do tempo e produtividade cruza, como é que eu consigo alcançar a tão sonhada alta performance? Eu tenho que ter inteligência emocional. Então, assim, dá para a gente discorrer sobre esse tema tranquilamente. Se vocês quiserem, a gente volta. Ah, sem dúvida. Ó, tem uma pessoa que está querendo participar ao vivo aqui. Deixa eu ver se. Eu não sei se vai dar, porque a gente só deixa duas por vez, viu? Ah, tá. É, Daniel. Daniel, coloca, manda pra gente a pergunta, se for o caso, porque a gente não está conseguindo, senão eu vou ter que derrubar. Verdade. Ó, a Brooks é a Bruna Paloma. Papo maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Ah, Fih. maravilha, que show, gente. Que bom que vocês estão gostando. Olha, traga pra gente, tanto pro meu perfil quanto para da Luciana, coloca temas que vocês gostariam de ver lives, para a gente poder trazer isso para vocês. Ah, assim, é um prazer para a gente falar sobre isso, né, Lu? Muito. Nossa, Sim. muito gostoso, muito prazeroso. É muito gostoso a gente conseguir dividir as nossas experiências. E é como eu falei, eu falo de uma forma muito confortável, né? Porque eu já venho ali de várias fases até chegar aqui. É realmente um processo, gente. Então, e vale muito a pena, né? É libertador demais. Então, ó, procrastinação, Oh, nossa, esse é bom, hein? gente, esse tema é fantástico. Eu adoro esse tema. Boa, Esse- Casu, boa, mandou bem. Show. Maravilha, Já maravilha. temos aí, ó, já um tema para uma próxima live aí. Verdade. Dois, né? O Caso já tinha colocado um outro aí, que eu acho interessante também. É verdade, verdade. Nossa, eu gostei demais desse convite, gostei demais de participar aqui. Ó, depressão e ansiedade, tá tudo ali, né? Tudo do ladinho ali, verdade. Olha, Muito é tanta bom. coisa para falar. Por isso que eu falo, é pouco tempo, né, Lu, para a gente falar de tanta coisa que cabe em inteligência emocional aí, que é um mundo à parte, né? Uma outra que vai puxando a outra e é tudo interligado, gente. Não tem jeito, é uma engrenagem isso aí. E quando a gente descobre, a gente se liberta e aí é onde a gente percebe que a gente começa a voar mais alto, né? É bem gostoso. Sem dúvida, sem dúvida. Luiz, e o principal, é possível para todos alcançar isso, sabe? Isso, A liberdade do autoconhecimento, da inteligência emocional é possível para todos. exatamente. Isso, assim, é possível, às vezes eu ouço algumas pessoas falarem para mim, mas Liz, não está acessível, eu não consigo pagar a terapia, mas, gente, tem várias formas. E a ideia é justamente trazer essas formas, que não necessariamente, eu sei que muitas vezes, né, infelizmente o setor público também não valoriza tanto isso, não, é difícil uma pessoa conseguir uma consulta com um terapeuta, fazer psicanálise, consulta com um psicanalista ou com um psicólogo. Mas, assim, gente, hoje a gente tem muita gente bacana na internet trazendo informações Tem, práticas sobre tem. como pode fazer essas identificações. Lembrando que é um processo, né? Não vai ser uma única aula, uma única live que vocês vão ter sair com todas as, né? Com todas as Acordei soluções para a no vida. dia com minha reguinha alta. Não, não é assim. É um É uma processo, uma construção. Mas construção. tem muita coisa, né? Tem muita coisa que vocês podem sim. Eu posso. Traz para a gente, porque assim, a nossa ideia, né, Lu, é justamente de trazer isso de uma forma mais prática a partir de agora, né? Assim, Exatamente. trazer de uma forma mais aplicável ao dia a dia das pessoas, à vida, porque a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, que é complicada, né? E nem sempre a gente vai ter condições financeiras, eu sei porque eu já passei por isso também, de ir lá fazer a sua terapia e pagar a academia, no caso falou fazer exercício, pois é, e Sim, muitas vezes é claro, não vou importantíssimo. fazer porque não tem dinheiro para academia, mas se você tem pernas funcionando, você pode fazer uma caminhada, já é um início. Na Você sua pode própria fazer. não tem jeito. Ô, Lisa, aí a gente já está falando de determinação. Não Exato. tem desculpa. Não tem desculpa.
E o que eu pensei aqui? Como o pessoal gostou, fez sentido, o que a gente pode fazer? A gente pode chamar, marcar um outro dia, chamar uma outra live, porque a gente discorreu muito sobre o que é a inteligência emocional, como é que funciona lidar com as emoções. A gente pode trazer aí na próxima live técnicas, né? O que eu faço quando essa Sim. emoção vem, quando eu conseguir identificar o sentimento, e daí? E a partir daí? Tem formas ali que a gente Sim. consegue. Mesmo na live aqui, a gente já consegue ajudar o Ah, sim, pessoal. a gente pode fazer até uma dinâmica ao vivo aí, dependendo do número de pessoas, né? Tem coisas que dá para a gente aplicar, sim, é bem legal. Muito Verdade. bacana. É, que as disciplina, que a Luca pode falar aí também, ó. Plena Tal da liberdade. disciplina. Verdade, gente, adorei. Gostei muito, Liz. Muito obrigada pelo convite, viu? Foi demais. Muito bom. Ó, então, eu agradeço por ter aceito o convite aqui. Agradeço por todos que participaram da live, gente. É muito bacana saber que vocês estão aqui com a gente, que gostaram. Então, nos mande no direct, nos chame para poder passar mais, o que vocês gostaram, o que vocês acham que poderia melhorar, ou que temas que a gente poderia abordar, porque a gente Perfeito. quer abrir esse canal de comunicação mesmo. E se querem que a gente traga uma próxima live falando ali, tá? Como é que eu lido depois do identificar? Porque a gente foi até ali, né? Eu percebo, eu raciocino, eu identifico o sentimento e depois, se quiserem que a gente traga como que a gente lida com isso, quais as técnicas, a gente traz aqui. Vai ser superficial porque é uma live, mas com certeza vai ser uma entrega de valor. Com certeza. Né, olha, Cazu, obrigada. Ó, Cazu, brigadão a vocês. Obrigada a você, Cazu. Participou pra caramba, do início ao fim com a gente, hein? Olha, o Daniel, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Que legal. A Daniele, adorei a dinâmica. Que bacana, gente. Show de bola. Muito obrigada aí pela participação de vocês. A primeira de muitas, né, Lu? Isso aí, tem muita coisa boa vindo por aí. É isso aí. Novidades, novidades. Acompanhe os stories, acompanhe o nosso perfil que tem novidade vindo aí. É isso aí, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E é isso, estamos abertas e até a próxima, né? Isso, até a próxima, gente. Obrigada, uma ótima Obrigada. final de semana. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.